Alô, Tec aprovado, Tec aprovada. Vamos ao vivo, pontualmente às 9 horas, começando mais uma live para trazer dicas de estudo e método para você, para acelerar a sua aprovação, para que você chegue mais rápido no seu objetivo, alcance a estabilidade financeira, alcance a possibilidade de você realizar os seus sonhos. E hoje a gente tem uma live muito especial porque a gente tem um convidado que é mais do que especial, que é o Vitor Alexandre, amigo meu lá do Tribunal de Contas, e ele simplesmente antes dos 22 anos de idade, até os 21, então, ele foi aprovado primeiro no Banco do Brasil, depois no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco como analista e também como analista no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Hoje ele trabalha, é meu colega lá no Tribunal de Contas de Pernambuco e vai estar com a gente para trazer suas dicas de estudo, como que ele conseguiu alcançar. Queria dar as boas-vindas ao Eduardo, a Jeane está entrando aí também. O ventilador, show, eu acho que deve ser o ventilador, Eduardo. Obrigado aí pelo toque, eu vou dar uma melhorada nisso agora, segunda aí, um segundinho. Dá um ok aí, pessoal, se melhorou ou se qualquer coisa eu desligo aqui e fica tudo certo. Então, como eu vinha dizendo, hoje a gente tem um convidado, uma pessoa diferenciada de fato, para trazer um pouco da sua experiência como... Show, Eduardo, obrigado, velho. Como concurseiro, porque ele foi aprovado em 3 concursos, em 3 excelentes concursos. Uma das oportunidades, inclusive, vai ter prova agora no próximo final de semana, que é para escriturário do Banco do Brasil. E ele vem aqui trazer a sua história, um pouco do como ele fazia, o que ele fez para atingir qualidade no seu estudo e alcançar a aprovação nesses 3 concursos de uma forma tão precoce, né, antes dos 22 anos. Então, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas aqui para o Vitor Alexandre, meu amigo lá do tribunal. O convite aqui e ele deve estar entrando. Grande Vitor. E aí, falou. Velho, o áudio tá bom, tá... Quer melhorar alguma coisa? Tá dando pra ouvir direitinho? Tá tudo show, Vitor. Obrigadão. Quero te agradecer de verdade. Você reservou aí um pouquinho do seu tempo para estar com a gente aqui, trazer um pouco da sua experiência, uma experiência diferenciada, convenhamos, né? Você aí com Nada, ok. anos, você já estava no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Antes disso, já tinha passado no Banco do Brasil e depois no TJ. Se apresenta aí para a galera e fala um pouquinho aí de como que você adentrou nesse mundo dos concursos públicos. Bem, eu só tenho a agradecer por estar aqui, Valois. Aí você é o 01, primeiro lugar do concurso do TCE, né? A oportunidade é minha estar com você. O cara aí que já trabalhou na Anvisa, já também tem uma longa história no mundo dos concursos. E assim, cara, eu tô aqui pra gente conversar, né? Bater um papo, feito a gente sempre conversou nos corredores do TCE sobre concurso, sobre várias coisas da vida. E assim, ajudar quem tá querendo estudar, quem tá querendo passar. A gente tem uma oportunidade muito boa agora, que é o concurso do Banco do Brasil, agora nesse domingo. Foi meu primeiro concurso que eu tive aprovação. Apareceu para mim numa época muito boa. Foi uma ótima oportunidade. E assim, cara, eu digo e sempre disse a qualquer pessoa, o Banco do Brasil é uma das melhores oportunidades para quem está iniciando o mundo dos concursos públicos. Ele apareceu para mim principalmente porque, você deve saber, algumas pessoas também, eu fazia engenharia mecânica na Federal e aí, tipo, gostava do curso e tudo mais, sempre gostei muito da área de exatas, mas, assim, vi que aquilo não era para mim, não, apesar de gostar de mecânica, de gostar de física, mas eu vislumbrei outras coisas, entendeu? São pessoas que a gente conhece, são oportunidades que a gente tem, e aí a gente consegue visualizar, ver horizontes que a gente antes não via. E aí, a partir daí, o que é que aconteceu? Eu resolvi trancar a faculdade, isso aí no final de 2014, e disse, cara, eu vou estudar para concurso, vou pegar um concurso de nível médio, vou fazer uma faculdade em outra área, vou me formar e vou ter como meta passar num bom concurso de nível superior. Foi isso que eu basicamente estabeleci para mim. E aí eu tive uma sorte muito grande de assim que tranquei a faculdade,
eu saí o concurso do Banco do Brasil, saiu o edital, isso era fim de 2014, em dezembro. E assim, dali para frente foi um divisor de águas na minha vida. Estudei para o banco, foi pós-edital, teve muitos erros, assim como qualquer primeiro concurso de qualquer pessoa, a gente erra demais, a gente tem muitos erros, mas também tem acertos. Errei em estudar tudo de uma vez, errei em estudar algumas matérias por materiais que não eram adequados para o tipo de concurso, porque muitas vezes a gente pensa num concurso X com nível de dificuldade e às vezes vai com material totalmente diferente, porque é muito diferente a abordagem de um concurso X para um concurso Y. Isso é um problema hoje que eu vejo em muitos materiais. Você vai estudar, vamos supor, para o Banco do Brasil, conhecimentos bancários, e o material é praticamente o mesmo do cara que estuda para analista do Bacen, que é outra remuneração, é outro nível de dificuldade. E aí quem não tem experiência pega isso com um tempo extremamente curto, sem ter experiência, e ali vai travar e não vai lograr êxito. Eu tive sorte, graças a Deus, consegui resultado no Banco do Brasil, passei, trabalhei por quase 2 anos e meio, foi uma escola para a vida, assim, é uma ótima oportunidade. O crescimento pessoal que o Banco do Brasil traz para você, como pessoa, como indivíduo, é muito grande por conta de toda a experiência. Eu entrei lá um menino de 19 anos, eu passei com 18, entrei com 19, fiz grandes amigos, passei por diversas situações, mas que me levaram a um crescimento como pessoa e a tomar decisões futuras que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, a estar no tribunal, a ser seu colega, a gente trabalhar junto e estar no ótimo concurso. Então, eu volto a dizer, não deixem de perder essa oportunidade. Quem se inscreveu, a inscrição foi barata, foi R$ 38. Façam a prova. Embora que não estejam no nível ainda de aprovação, você só sabe quando fizer. E a experiência de prova é o mais importante, porque concurseiro não estuda para um concurso. Você sempre diz isso. Você tem que ir estudando até passar. E aí eu passei no banco, fiquei lá quase 2 anos e meio. Aí fui estudando, fiz uma faculdade à distância, porque eu trabalhava no interior, eu trabalhava na minha cidade. E aí, daí, fui estudando em paralelo e logrei êxito no TCE. Fui trabalhar, a gente trabalha junto. Também, acho que 15 dias depois da prova do TCE, acabei fazendo prova do TJ. Eu nem estudei, mas assim, como ele foi regionalizado, né? Não sei se tu lembra. Para o TJ específico. Assim, não estudei regimento, não estudei nada, porque eu vinha do TCE, né? Mas assim, a prova foi regionalizada, né? Não sei se você lembra, do TJ eram por polos, ao contrário do TCE. Eu fiz para o polo de Carpina também, fiz técnico administrativo na época, eu fiquei em segundo. Nem sei se vai nomear, porque o concurso lá tá um rolo, mas enfim, hoje não vale a pena nem técnico nem analista do TJ para mim, você sabe disso. Mas assim, a história resumida é basicamente isso. Aí se você quiser saber alguma coisa, compartilhar. Com certeza, a gente está aqui é para saber mesmo. Caramba, você falou então que, assim, é bom deixar claro, né? Você falou que começou a estudar para o Banco do Brasil pós-edital, mas você foi um ponto fora da curva, né? Você, como você falou, você se preparou, você deu o seu melhor e teve sorte de que caiu o material adequado na sua mão. A prova foi. Tem vezes que a prova é pra gente. Exatamente. Eu sempre disse isso, porque assim, você não tem totalmente a questão sorte. Mas a sorte no concurso público não é o cara que vai chegar sem estudar, sair marcando tudo e passar. O que eu digo a sorte no concurso público é você chegar e ter aquela cair, porque você tem um edital enorme, é impossível cobrar tudo, é cair aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que você se aprofundou mais. Isso é a sorte do concurso. Então, a gente estuda o máximo possível para diminuir esse fator. Porque aí você pode ter aquela situação de chegar e ter aquela quantidade de matérias que você está melhor, e aí você vai conseguir acertar mais. Mas você pode não ter a sorte de cair aquilo que você não é bom o suficiente. Então você estuda o máximo possível para chegar a ter o mínimo possível do fator sorte contra ou ao seu favor, né? Perfeito. Eu falo isso não para tirar o seu mérito, o mérito é todo seu, mas só para ativar o gatilho da galera que Claro. o ideal, a situação ideal é começar antes do edital, né? Não. Assim, no TCE, muito provavelmente, você começou a estudar
de uma forma prévia. Provavelmente, aí você que vai dizer. Mas uma também, camada de... é, meu estudo para pós o banco foi meio assim. Eu entrei no banco, a prova foi, o edital saiu final de 14, prova acho que em março de 15. E eu tava naquela, né? Volto para a Federal para fazer engenharia, espero nomeação, vou procurar um curso à distância, porque eu ia trabalhar no interior. E aí, em 2015, fiquei nisso, procurei um curso à distância, fui fazer uma graduação à distância, porque eu precisava ter um nível superior para conseguir algum concurso melhor. E aí, em 2016, eu estava trabalhando no banco. Com o banco, assim, eu ainda estava naquela dúvida, por quê? O banco é um excelente concurso, porque você tem duas possibilidades muito grandes que pouquíssimos concursos têm. O que é que acontece? Se você entra no banco, você trabalha 6 horas, tem uma boa remuneração, você tem a possibilidade de estudar para outra coisa. Mas você tem a possibilidade de um crescimento no banco, de você chegar a ótimos salários. A grande maioria dos concursos, você passa para um salário de 3, 4, 5 mil, vai ser basicamente 3, 4, 5 mil, reajustando a inflação, o resto da vida. Não vai ter tantas mudanças salariais. Você entra no banco, não. Você pode entrar no banco, você pode chegar a ser gerente, a ser um gerente médio, a ser um assistente. E assim, você tem uma carreira enorme e plenamente possível e palpável, porque eu conheço muitos amigos meus que estão em ótimos cargos no banco e conseguiram ótimos salários, salários acima de 5 dígitos, 10, 15 mil reais, ou seja, são salários muito bons. Então, por isso que a grande maioria das pessoas que entram no banco, elas ficam no banco, porque é uma excelente oportunidade e você tem uma chance de ascensão muito grande. Então, por isso que eu digo, é uma das melhores oportunidades para quem está iniciando para concurso. Porque ou você faz, entra, fica pensando ali se vai ficar ou não, conhecendo, que foi o que aconteceu comigo no ano de 2016. Fiquei pensando, conhecendo o banco, vendo se eu ia seguir carreira ou não. Então, eu não estudei praticamente 16. Final de 16 eu voltei a estudar. Aí eu voltei devagarinho, fiz algumas provas, já com outras áreas diferentes, foi aí que eu migrei para tribunal, mas assim, o estudo para o TCE pesado foi praticamente pós-edital também, foi um tiro curto também, foi um pouco de, que eu não aconselho, teve um erro meu nessa parte, que também, graças a Deus, eu consegui lograr êxito, foi ponto fora da curva, mas o ideal é, você começa antes, pega uma área, vai estudando o básico, porque querendo ou não, todo mundo que mesmo que diga, estudei pós-edital, mas você tem uma certa base em constitucional, em administrativo, em português, você pode ter estudado pós-edital específica, mas você chegar totalmente zerado, nunca fez uma prova, não sabe nem quais são os princípios do direito administrativo, e já em 2 meses mandar ver num concurso de nível superior que pague boas remunerações, pode acontecer, mas é muito difícil. A maioria dos casos que a gente vê, passei pós-edital para Tribunal de Contas, para fisco, para cargos de analista judiciário, foi porque já tinha uma certa bagagem de outros concursos, pelo menos na básica. Entendeu? Exato. Isso é natural, né? Porque os cargos de nível superior, em regra, têm editais que cobram muito mais conhecimentos do que de nível médio, né? Eu passei por isso também. A minha experiência foi um pouco parecida com a tua, com a diferença de que eu não passei com 19 e com 22, né? Passei com 26 e 27, eu acho. Já estava quase um tio já. Você foi menino já conquistando sua área nos concursos. Mas eu também passei por isso, né? Eu comecei a estudar para concurso e aí passei primeiro num concurso de nível médio ali com... Não foi pós-edital. Específico para ele foi pós-edital, porque se a gente for pensar assim, são poucas pessoas que estudam pré-edital, assim, com tanta antecedência, especificamente para um concurso, porque na maior parte das vezes a gente não sabe quando o concurso vai abrir, né? O ideal é que ninguém saiba. Mas antes até de eu começar a estudar, quando eu decidi estudar para concurso ali em final de 14, 15, tinha-se muito isso de estudar específico para um concurso, porque era natural. Tinha muito concurso bom que saía a cada 2 anos, Receita Federal, TCU, 2 anos sempre tinha. Então o pessoal só para aquele concurso ficava tentando. Hoje não dá para fazer isso, infelizmente. A realidade... Mas o TCE, o nosso concurso foi em 2017. O anterior tinha sido em 2004, né? E o outro na década de 90, início da década de 90. São gerações. Se o cidadão em 2004 decide não vou estudar específico para o TCE. Tá bom que você vai criando base para outros tribunais de contas, obviamente.
Mas, Mas pessoal, esperar 15 anos para um concurso não é uma coisa tão legal, né? Você não vai. Tem que ter uma cabeça muito legal para conseguir aguentar 15 anos estudando só aquilo e mudando tudo. Porque se você pega um concurso de 2010, 2012 e pega um de 17 para frente, é totalmente diferente a abordagem, a forma. Muda tudo. Não estou dizendo que foi mais fácil para o pessoal de 2012 e 2010, porque cada um vai ter sua realidade. A uhum, dificuldade ela é analisada diante da realidade que todo mundo tem. Se for olhar hoje, graças a Deus, o conhecimento ele tá para todo mundo. Hoje, cursinhos são muito acessíveis. Quando eu estudei para o TCE, não existia assinatura ilimitada de muitos cursinhos que a gente tem hoje. Então, um pacote para o TCE, se fosse comprar, era 2, 3 mil reais. Então, hoje você paga 60 reais por mês, tem acesso a todos os cursos possíveis e impossíveis. Isso é bom? É ótimo. Porque um cara lá do interior, lá de Macaparana, feito eu, não ia conseguir chegar no Tribunal de Contas se não fosse isso, estudando à distância. Mas, assim, também abre leque para todo mundo. Então, cada um vai ter sua dificuldade e peculiaridade da época. Eu não gosto de chegar um cara e dizer que o cara que passou em 2004, aquela época era fácil. Não, naquela época, se a gente comparar com a realidade de hoje, tem a diferenças e semelhanças, mas a dificuldade ela vai de acordo com aquilo que está posto na realidade, no contexto da época. É diferente, cara. perfeito. São desafios diferentes, né? Lá, sei lá, uma década atrás, um pouco mais que isso, um dos desafios era ir atrás de material para estudar, né? Não era Exatamente. pesquisado como é hoje. Já hoje, a gente vê, né? Isso daí é só você pesquisar, você vai ver que as notas de corte elas estão cada vez mais altas. Você vê no nosso concurso, a nota de corte foi de 102 pontos. Para Foi. mim, tinha quase inédito, né? 102 pontos de 120 Né? Líquidos. líquidos, 102 pontos líquidos. Então, isso, Falando errado, você já deve ter, vamos botar aí, 109, 110, 120. É mais de 90% bruto da prova, pois é, praticamente. exatamente. É você acertar aí mais de 90% bruto. E aí, o que isso faz com qual é a consequência disso? É que a gente dependa mais do método de aprendizagem. Porque o conhecimento está democratizado. Como você falou, né? Hoje em dia o pessoal paga 50, 60 reais, às vezes acha até de graça na internet, isso daí está muito espalhado, né? Democratizado. E o que vai fazer a diferença é a forma que a pessoa está estudando. E aí eu queria explorar um pouquinho disso agora, Vitor. É legal que dá para a gente explorar as duas realidades. Quando você estudou para o Banco do Brasil e quando você estudou para o TCE. Porque no TCE você já trabalhava no Banco do Brasil ali, mesmo que 6 horas, era um tempo que você tinha dedicado para o trabalho e que não podia se dedicar aos E estudos. até mais. Até mais Exatamente. tempo que às vezes você ficava. A realidade do banco. Exatamente, tem o tempo de deslocamento, toda a dedicação, às vezes você fica um pouquinho mais e tal. Mas vamos começar pela primeira parte. Lá no Banco do Brasil, para dar um gás aí em quem está estudando para essa prova que vai acontecer final de semana que vem já, eu quero que você diga aí para a gente um pouquinho como que era o seu método. Você estudava por ciclos, você determinou certas matérias que você considerou mais importantes de acordo com o histórico e se dedicou a elas, ou você abraçou todas? Como é que você fazia as suas revisões? Fala um pouquinho para a gente dessa sua preparação específica para o Banco do Brasil, que era um edital um pouco mais enxuto. Cara, assim, a primeira coisa, pelo menos isso, pronto, um acerto que eu tive diante de todos os erros, foi ver meus pontos fortes e fracos. Eu acho que você, quando está estudando, seu tempo é curto, você tem que analisar logo, poxa, o que é que eu tenho de ponto forte, o que é que eu tenho de ponto fraco, onde é que eu posso gastar meu tempo para ter uma efetividade maior. E aí foi que eu vi, poxa, eu estou muito bem em exatas, porque o concurso do Banco do Brasil tem matemática e matemática financeira, né? E eu vinha de engenharia, então eu disse, poxa, sou muito bom aqui, eu não posso perder tempo aqui, eu já estou aqui, é uma revisão, eu tenho que ganhar no resto, eu tenho que ir para conhecimentos bancários, eu tenho que ir para a parte de atualidade do mercado financeiro, eu tenho que ir para o resto. Então, o que foi que eu fiz? A primeira parte foi aí. Eu peguei o que eu era muito bom, porque era praticamente o que você vê no ensino médio, e aí na faculdade de engenharia você teoricamente tem uma base muito boa, que era matemática e matemática financeira. Deixei um pouco de lado para só fazer uma revisão de véspera. Eu acho que isso é importante para todo mundo. Se você está com tempo curto e não dá para bater tudo, cara, você vai ter que tomar decisões difíceis. Então você vai ter que analisar.
o que você já tem uma bagagem muito boa para você ir para o resto. Até porque o concurso do Banco do Brasil você não pode zerar nenhuma matéria, senão você está eliminado. Então você tem que saber ainda pesar tudo isso. E aí foi aí que eu comecei a estudar. Eu não sabia em 2015 no meu primeiro concurso, que era ciclo de estudos, eu não sabia aplicar ainda direito. Foi o meu maior erro. Método, técnica, como você mesmo fala sempre. Acho que a falta de método e técnica foi o meu maior erro no concurso do Banco do Brasil. O que mais fez eu ser aprovado foi luta mesmo, foi a vontade, foi a necessidade, porque era o que eu precisava. Eu não tinha condição de ficar 2, 3 anos a fio, dependendo da minha família. Eu não tinha condição na época de me manter estudando só para concurso, então eu precisava de um concurso de nível médio de cada para isso. Então, assim, a força, a vontade mesmo de conseguir foi o que mais me empurrou para a aprovação. Agora, técnica e método, infelizmente, foi um dos meus maiores erros. Mas ainda eu consegui, por exemplo, ainda eu fazia quase um ciclo, né? Fazia uma aula de cada matéria, com matérias intercaladas. O ideal era ter feito totalmente diferente. Mas assim, eu não tenho por que dizer, poxa, utilizei métodos corretos, porque eu não utilizei, porque realmente foi falta de conhecimento. Isso me penalizou muito. Eu poderia não ter passado por isso. Porque até naquela época não se falava tanto disso. Em 2015 não se falava como se fala hoje. Não se tinha esse conhecimento como a gente tem hoje sobre método e técnica de estudo. E naquele tempo também nem se utilizava tanto. Mas hoje, se você for estudar para um concurso, a primeira coisa que você tem que fazer antes de procurar o material X, o material Y, é procurar como estudar. É você entender como se estuda. E assim, mas o que é que eu falo, como eu estudei para o Banco do Brasil, o que é que dá para aproveitar para o pessoal que está aproveitando agora? Entenda nessa última semana o que é que você tem de bom, onde é seus pontos fortes e fracos, em quais pontos você pode chegar e analisar, porque você não pode zerar nenhuma matéria, senão você está eliminado do concurso. Tem que acertar pelo menos uma questão em cada uma, e aí você vai analisando e vai ponderando. Como é um concurso que o nível de profundidade não é tão alto, tente ver o máximo de conteúdo possível. Porque a gente não tem um nível de aprofundamento, principalmente na SES Gran Rio, como um CESP, por exemplo, ou um FGV da vida. Então, se você tem um certo volume com a revisão ali de véspera, você já consegue bater porque você vai estar um pouco mais enxuto. Porque é feito, eu disse, existe a preparação para o Banco do Brasil, existe a preparação para TJ, existe a preparação para tribunais, para auditor, são preparações diferentes. Você vai pegar a base de conhecimento, de ciclo, vai aplicar. Mas você tem que ponderar para a realidade de tempo e de conteúdo. Porque você precisa de acertar uma quantidade grande de questão, você não pode zerar nenhuma, mas você tem que saber que a profundidade de cada uma não é tão grande. Então, uma parte que eu peguei foi, eu pegava o material, eu começava a ler, eu sempre fui por materiais que tivessem um pouco menos, eu começava a ver ali, poxa, o material A, ele está profundo demais para aquilo. Então, eu não posso me aprofundar isso suficiente, senão não vai dar tempo de eu ver tudo. Porque aí eu estou me preparando para um Bacen da vida, ou pegando uma matéria que está parecendo economia para TCU e estou estudando para o Banco do Brasil, que é nível médio. Entendeu? Eu acho que um dos meus maiores acertos foi nessa parte, mas realmente, método, técnica foi a minha maior falha. Eu não posso chegar e dizer, poxa, eu utilizei o método assim, assim, assado e tal forma no Banco do Brasil, porque eu estaria mentindo, e porque realmente foi minha falha. Talvez eu não tivesse sido aprovado justamente por conta disso. Por isso que eu digo, hoje, se eu fosse estudar novamente para o Banco do Brasil, que eu acho que a experiência que eu adquiri ao longo do tempo vale mais do que o que eu fiz na época, seria pegaria as matérias, veria o que é que eu sou bom, o que eu não sou, dividiria meu tempo de acordo com isso, faria com que visse o básico, pelo menos de tudo, para não zerar nada, e montaria um ciclo, intercalando o que é matéria de conhecimentos bancários, exatas, o que é a parte de administração, português, para não ficar muito pesado. E tentaria fazer uma revisão de véspera, pelo menos nos últimos 3 dias. Muito massa, muito massa. Legal que quando você começou a falar da sua preparação aí, mesmo você meio que improvisando, porque você disse que não tinha tanto conhecimento aprofundado sobre planejamento, sobre método, né? Você fez o que a gente sempre fala aqui, que é, antes de tudo, planeja. Se você parou, olhou para si, falou no que eu sou bom, no que eu ainda não sou bom,
no que eu posso me dedicar mais para compensar essa diferença, né, entre as minhas habilidades para a prova. E mesmo que você diga aí, meu método poderia ter sido melhor, eu creio que esse planejamento que você fez inicial foi o que fez a diferença, foi o que te colocou dentro das vagas ali e te deu a aprovação do Banco do Brasil. E a gente sempre diz que planejamento é fundamental. Tem uma frase que é famosa no meio da administração de empresas, que é nem todos planejam, nem todos planejam fracassar, mas a maioria fracassa por não planejar. E você, e por isso não fracassou. Mesmo que não tivesse tanto conhecimento sobre ciclo de estudos, calendário de revisão e tal. E falando em revisão, eu queria que você falasse um pouquinho da revisão nesse período. Como é que você fazia? Você revisava aos finais de semana? Todo dia você dava uma revisada geral? Como é que funcionava a revisão nesse preparo? A revisão foi basicamente semanal, por conta que, como eu tinha muito pouco tempo, então eu sabia que eu não precisava fazer um ciclo tão perfeito, um conjunto tão perfeito de revisões, porque eram praticamente 2 meses para a prova. Então, se eu pegasse todo final de semana, tirando um tempinho para revisar, eu revisava basicamente o que eu estava na semana e assim eu ia, sabendo que no final, ali os últimos dias, eu ia tirar para estar revisando tudo. É tão tal que quando eu fui fazer a prova, eu lembro que eu fui até a prova. Isso era um costume meu, que eu tenho toda a prova. Eu fui até a prova, saindo de casa, meu pai foi me levar, porque a prova era na cidade vizinha, e ali no carro eu estava revisando matemática financeira, porque eu não tinha estudado, justamente porque, como eu tinha visto, cara, esse é meu ponto forte, eu sei que aqui eu não vou zerar. Então, se eu for focar meu tempo aqui, eu vou estar ali chegando naquela ponto. Você sabe que em concurso você é aquela questão. Você chega num nível de acertos que, para você subir um pouco mais, o custo de oportunidade é muito baixo. Então, se eu pegasse aquele tempo e dividisse para as outras matérias, seria bem melhor. Então, matemática financeira foi de véspera mesmo. E algumas outras matérias. Mas, assim, eu aproveitei a revisão até o último segundo. Porque eu tentei fazer um planejamento para aumentar e conseguir ter o máximo de conhecimento possível de coisas novas até perto da prova, para deixar a revisão muito em cima. Foi arriscado? Foi. Mas assim, você só consegue resultado ousado com coisas ousadas. A E aí, estratégia. até a véspera mesmo, eu lembro como hoje, que eu tinha um papelzinho lá com algumas revisões, alguns bizus anotados de algumas matérias, que eu cheguei no local da prova, fiquei lá olhando, e na hora eu não tinha onde guardar, eu joguei no lixeiro. E fui fazer a prova, e deu certo. Mas assim, revisão, eu fiz uma revisão semanal. Para esse concurso, é o ideal. E pensando agora, poxa, eu tô a uma semana da prova para quem vai fazer. O que é que eu faço? O que é que eu faria? Tentaria esticar pelo menos até a quinta-feira, vendo o máximo de conteúdo que pudesse. Sexta, sábado, revisão. Porque não adianta. Se você pelo menos tirar esses 2 dias para você tentar revisar o máximo que puder, que o ideal já é revisar essa semana, cara, não adianta. Não adianta. Estudar sem revisar não é estudar. Agora, claro, você tem que também dosar. Porque se também você só revisar, você também não consegue progredir. É uma linha tênue entre o que você deve fazer e o que você pode fazer. E dali você vai dosando porque é muito pessoal, cara. Cada um tem seu jeito, suas coisas, seus defeitos e suas virtudes. E aí eu não posso chegar e dizer, ó, faça assim, assim, assado, que você vai ter sucesso. Isso eu não vou poder dizer a ninguém, porque o que é que eu posso dizer? Você pode fazer assim, você pode fazer assado, mas você pode ter sucesso. E aí cabe a você adequar a sua realidade. Cada um tem a sua. É exatamente isso. A gente aqui do Tec Aprovação, eu, o professor Daniel Casonati também, a gente sempre bate nessa tecla. Não existe fórmula de aprovação. Não existe a melhor técnica, o melhor método, a melhor estratégia para preparação para concurso. O que a gente sempre tenta trazer, e é interessante a gente trazer aprovados como você para dar um pouco do seu testemunho, porque a gente percebe que existem diferenças na preparação entre cada um. Como você falou, cada um tem as suas virtudes e também defeitos, dificuldades. Cada um vive uma realidade, então não existe método pronto. Não adianta você pegar na internet um ciclo pronto. Essa técnica do Vitor deu certo para ele porque se encaixou na realidade dele e no final das contas trouxe o resultado, mas pode ser que não funcione para você. Então é interessante que você conheça diversas abordagens de estudo
para que você encontre aquela que melhor se encaixa à sua realidade. E é muito bacana essa forma que você fazia, Vitor, os estudos, porque é impressionante. Mesmo sem uma mentoria, entre aspas, né, sem uma orientação quanto ao método, você fez tudo assim, na base do que deve ser feito. Porque não existe fórmula, não existe. Agora, existem coisas que devem ser feitas em todas as abordagens. Como, por exemplo, você falou, você estudava as matérias intercaladas, você deu o valor devido à revisão. Porque não adianta, então eu vou adotar um método de estudo sem revisão, porque cada um é cada um e tal. Não, não adianta, porque a memória de todo mundo é parecida. Vai perder, vai jogar fora as informações que a gente não revisita. Então, a revisão sempre tem que acontecer e foi isso também que você vai falando aí, eu vou identificando os seus acertos, como eles foram certeiros. As suas revisões semanais, elas permitiam que você mantivesse a informação que você estudou durante a semana e, durante a semana, de segunda a sexta, progredisse no edital. E aí, naquela última semana, né, não sei exatamente quantos dias você tirou, você só revisou, chegou no dia da prova com tudo aquilo fresquinho e aí conquistou a sua vaga. E isso daí serve de lição para todo mundo que está estudando para qualquer concurso público. Agora, Vitor, vamos passar então para a próxima etapa. Você foi aprovado no Banco do Brasil, começou a trabalhar, ganhar a sua grana aí. Antes de entrar num método de estudo mais direcionado para as técnicas, eu queria te perguntar o que te fez progredir. Assim, dizer, não, eu quero continuar estudando para concurso, eu quero um cargo de nível superior. O que te motivou a isso? Eu acho assim, Valois, primeiro você entra, você vê, você gosta, mas sempre fica aquela coisa dentro de você, poxa, eu quero algo além. Mesmo sabendo que eu tinha muita oportunidade dentro do banco, mesmo assim, poxa, eu estava no banco, estava estudando para sair, mas enquanto eu estava no banco, eu estava vestindo a camisa, eu era funcionário do banco e eu fazia o máximo possível para bater minhas metas. Por quê? Porque eu acho que o primeiro princípio para você chegar onde você quer é você fazer o seu melhor onde você está, entendeu? Se você faz o melhor onde você está, você pode pensar em ir além daquilo que você está naquele momento. Eu acho que isso foi a primeira coisa. Mas assim, eu ficava, poxa, eu posso ir além, eu posso chegar em outro cargo, eu posso conseguir um cargo de nível superior. Foi isso, para isso que eu pensei logo assim que eu tranquei engenharia. Eu posso chegar lá, mas eu tenho que mudar muita coisa também. Mas assim, meu primeiro ano no banco eu fui mais adaptação mesmo. Para você ter noção, para chegar a essa decisão, eu ainda fiquei muito tempo, tipo, pensando, cara, eu vou seguir a carreira de um banco, vou tentar chegar um dia a ser um gerente, ou vou para algum concurso público. E aí é dia a dia, cara, é a vida, são experiências que você tem, são contatos que você tem, são coisas que você vê, que você vai modulando aquilo na sua cabeça e você vai ganhando força e você vai vendo, poxa, eu quero sair daqui para outro lugar, apesar de gostar muito daqui, entendeu? Quero subir mais um degrauzinho. E aí foi a partir daí, foi vendo, foi pensando, foram as oportunidades surgindo, eu disse, cara, tá na hora, vou voltar a estudar. Vou começar a estudar, na verdade, de fato, porque como meu estudo banco foi um estudo com muitos erros, então eu tinha aquele neto meu, eu quero tentar de novo, fazer diferente, até porque eu quero pegar agora um concurso diferente, mais tradicional. Porque até pelas matérias do concurso do banco, não é tão tradicional feito o conjunto geral dos outros concursos. Eu disse, cara, tá na hora. Aí foi quando eu comecei a pensar, vou voltar realmente a estudar. Aí a primeira coisa que eu fiz foi aprender a aprender. Aí sim foi um divisor de águas. Foi isso que fez eu chegar no TCE. Foi aí que eu tive contato com grandes mestres da época, assim, por meio de PDFs, de livros, de pessoas que ensinavam técnicas de estudos naquele tempo. Foi Alexandre Meirelles, foi esse tipo de pessoal que, cara, assim, foram divisores de água na minha vida. Assim como eu sei que você e seu projeto vai ser na vida de muita gente. Porque não importa você pegar todo o material do mundo se não souber estudar. Porque a quantidade de conteúdo é muito grande e o tempo também. É aquela velha história. Eu acho que para o tribunal, 70% do tempo foi amolando o machado. Foi testando.
a realidade de morar sozinho, todas essas coisas, entendeu? E aí 30% foi conteúdo do tempo. Mas assim, 2016 até abril de 17 foi tentativa e erro em várias e várias técnicas, até chegar no modelo que eu considerava para minha realidade ideal e que fez eu passar para o tribunal com um tempo relativamente curto de estudos. Entendeu? O teorema de Pareto, né? É. Os 20% ali de 80-20. conteúdo, 80% de amolar o seu E parece machado. tudo, cara. Assim, é surreal como uma coisa tão simples, se você aplicar em tudo na vida, tudo dá certo. Se encaixa, é verdade. Tudo E se aí, encaixa. e aí depois desse seu 70% aí de amolar o machado, qual foi a técnica que você bateu assim e disse, é essa que funciona para mim? Aí sim foi quando eu consegui montar um ciclo para mim ideal. Foi quando eu peguei uma planilhazinha, montei um ciclo bonitinho, intercalando matérias. Eu intercalava contabilidade com direito administrativo, com administração pública, com português, não deixando nada muito junto que tivesse conhecimentos parecidos, porque a mente da gente ela sempre se interessa por algo novo. Então, quando você quebra um pouco, sua aprendizagem melhora e seu rendimento também. Então, eu montei ciclos ali de basicamente entre 1 hora e meia, 2 horas, de matérias diferentes, intercalando, até porque aí foi aquela máxima que hoje todo mundo usa, todo mundo sabe que é um ciclo, que você, onde você para, você continua. Aí me ajudou muito, porque minha rotina no banco não era tão redondinha, porque tinha dia que eu ficava um pouco até mais tarde, tinha dia que eu pegava em um horário diferente, tinha dia que, por eu morar sozinho, tinha outras coisas para resolver. Então, isso foi fundamental. Revisão, eu aprendi a fazer uma revisão muito melhor. Eu, nesse tempo que estava aprendendo a estudar, na época do banco, ainda fiz alguns resumos à mão. Foi uma coisa que, para mim, não me adaptei. E aí, a virada de chave no estudo veio quando eu comecei a grifar palavras no PDF. Na época, não tinha tanta cultura do tablet, eu imprimia tudo. E aí, eu pegava o marca-texto e, em vez de grifar o parágrafo, eu ia grifando palavras. As palavras principais ficavam muito grifo, mas aparentemente só. E quando eu começava a ler aquilo, cara, vamos supor, se eu passava 1 hora para estudar de 10 a 15 páginas, eu passava 5 minutos para revisar tudo aquilo, tudo entrava na cabeça, tudo estava fresquinho. Então, quando eu montava uma rotina de estudos, ficava muito rápido a revisão e eu não perdia tempo com resumo. Então, consegui acelerar muito o estudo sem perder em qualidade e com tudo ficando na mente. E quando faltava uma semana para a prova, eu consegui revisar tudo e chegar na prova com tudo muito tranquilo na cabeça. Então, aí veio esse divisor de água. Quando eu consegui montar um ciclo de estudo ideal, quando eu achei meu método de revisão e quando eu consegui encaixar todas as peças. Mas isso aí foi muita tentativa e erro. Eu comecei grifando parágrafo, depois tentei. Teve um cara uma vez que falou que você vai grifando os parágrafos que mais caem em questões de concurso. Aí depois eu mudei para fazer resumo à mão, mudei para mapa mental. Só que tem gente que se adapta com mapa mental. Eu não me adaptei. Então, por isso que eu volto a dizer, cada um tem seu jeito de estudar, cada um tem sua forma de estudar e cada um tem que tentar as diversas formas para se adaptar. Se você se adaptar na primeira que vê, maravilhoso, ótimo para você, show. Se não, não desiste, tenta outra. Todo mundo tem seu jeito, todo mundo tem sua forma, todo mundo consegue chegar. Tem que ter persistência, tem que tentar e também entender que não tem fórmula mágica. É isso aí. Pô, é muito legal, Vitor. Você é a segunda pessoa que eu entrevisto aqui e que usou os grifos como uma estratégia de estudo. E eu, como da outra vez eu falei, eu tinha um certo receio, assim, um certo preconceito com essa técnica de grifar, porque comigo não funcionava. Eu achava que eu grifava demais ou que eu grifava de menos, sabe? No grifo não vai. Exato, mas só que aí depois, conhecendo pessoas como você, eu comecei a adotar também o grifo, porque eu entendi a forma correta de usar e como que ele otimiza o tempo, né, da pessoa. Então, se utilizasse como você usava, grifando só os gatilhos, né? As palavras que vão Só servir de gatilho para você lembrar toda a história. E o que é um gatilho? Por exemplo, se eu mostro isso daqui,
eu não preciso falar. Isso daqui já é um gatilho para que as pessoas que conhecem sobre isso entendam tudo que isso daqui representa. E grifar, buscando gatilhos, é a mesma coisa. Você não precisa grifar o parágrafo inteiro e você entendeu isso, né? Você grifava onde é que estavam aquelas cruzes que iam te lembrar toda a história por trás delas, né? É a mesma lógica do mapa mental, só que eu não perdia tempo montando. Então isso me deu um ganho de tempo muito grande, principalmente eu que estudei quase pós-edital, quase todas as matérias do TCE, tirando as básicas. Eduardo estava perguntando na live como lidar com a saturação mental na reta final. Eu achei uma pergunta muito interessante, porque eu funciono muito de tudo eu sempre digo, cada um tem sua realidade, seu jeito, sua forma. Mas assim, vou falar como eu me comporto nessas situações de extremo estresse ou de extrema ansiedade. Cara, eu trabalho com muita adrenalina, eu não consigo, tipo, se tiver, eu posso estar acabado, terminou a prova, eu tô morto. Mas antes da prova, cara, eu não durmo, não, eu vou até o último segundo estudando, eu não tô ocupado, achar que talvez não vou conseguir, mas a adrenalina me deixa muito ativo, entendeu? Não sei se é por causa do meu histórico, eu fazia trilha de moto, eu sempre gostei muito dessa questão de adrenalina, mas assim, quando eu chegava em reta final de concurso, não dava sono de 11 horas da noite, não dava sono quando acordava, não dava, a vontade era estudar e chegar e fazer a prova. Depois, era estafa total. Foi assim que, inclusive, aconteceu no TCE. Como eu praticamente estudei pós-edital e era muita coisa, cara, foi totalmente, como dizia jeito, foi quase um kamikaze. Eu entrei e disse, pá, estudando dia, noite, o tempo que dava, ia trabalhar, chegava, estudava. Tirei férias no banco, faltando 30 dias para a prova. E, cara, nessas férias eu morava lá em Macaparana, num apartamentozinho. Eu abri a porta 2 vezes. Eu passei 15 dias enclausurado. Era manhã, tarde, noite, cabelo cresceu, loucão, tava engolindo livro, velho. Porque eu sabia que era a única oportunidade ali no momento. Cara, era tudo ou nada, então eu tentei, velho. Eu fui até o meu limite. Eu ia dormir de tipo. Não tô dizendo que eu fazia dura, mas eu tentava ir ao máximo que meu corpo dava, cara. Era surreal, assim. E até 12, 1 hora, no outro dia acordava de 6, 6h30 de novo. Mas é porque eu agia muito com a adrenalina da prova chegando, cara. Ficava desesperado? Ficava. Às vezes ficava preocupado, ficava triste. Meu Deus, será que eu vou conseguir ou não? Ficava, é normal. Todo ser humano sente isso. Mas aí olhava para cima, conversava com meus pais, conversava com a minha namorada na época, e que hoje é minha noiva. E tipo, a gente bola para frente e continua. Daí ter pessoas ao seu redor importantes é fundamental também, entendeu? Mas aí foi basicamente isso. Depois da prova, cara, eu passei uma semana morto, velho. Adoeci. Porque assim, o corpo chegou no extremo e depois ele vai pedir. É igual um atleta de alto nível, a mesma coisa, não tem diferença. O cara tá se preparando para uma Olimpíada, ele vai ao máximo. Depois ele vai sentir as consequências. É uma ação e reação. Mas assim, cara, vai de cada um para cada um. Lidar com a ansiedade pré-prova depende muito das pessoas. Tem pessoas que vão controlar e vai até o final e não vai sentir nem cansaço por conta da adrenalina da prova tá chegando. Tem outras que vão ficar extremamente ansiosas e vão travar. Cabe mediar cada um. Cabe conversar, ter pessoas ao redor. Se tiver condição, um psicólogo é fundamental. Eu acho que é uma coisa que quase ninguém fala hoje, o quanto é sofrido a carreira de concurso. Todo mundo só fala, cara, passou, tem que estudar até o final, tem que morrer de estudar. Cara, não é assim, não é tão simples. Cada um tem seus problemas e suas frustrações. Então, muitas vezes, se você tem condição de ter um acompanhamento, cara, é fundamental nessas horas. Eu não tive, mas eu sei que tem muita gente que precisa ter. Se tem condição, cara, faça. Eu acho assim, ter um acompanhamento, principalmente numa reta final, de um psicólogo, de um profissional, ou se não tiver, pelo menos de uma pessoa, daquele seu amigo, da sua mãe, do seu pai, da sua namorada, seja de quem for, conversa, tenta relaxar e vai. Se você está faltando 15 dias para a prova, é porque você já ralou muito até ali, falta muito pouco. Então você
falta só mais um pouquinho, vale a pena. E mesmo que não consiga isso naquela prova, a bagagem e o conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Perfeito. Pô, massa demais, Vitor. Pô, eu tô... essa live tá sendo show demais, velho. Eu não tô nem querendo te mandar dar tchau pra você. Mas, bicho, eu me identifico muito com a tua realidade também nisso. Apesar de sempre falar, né? Pô, o ideal é que você venha se preparando para na última semana você só fazer ali umas revisões, fazer uns exercícios que você errou, que você tinha dificuldade, mas não levar até a estafa, né? Até o limite, para que no dia da prova você esteja tranquilo. Esse é o mundo ideal, mas eu sempre me vi meio como você também, estudando até o sábado anterior. No TCE foi uma exceção, que no sábado eu não estudei realmente. Eu trabalhei no sábado, no sábado de manhã eu joguei bola com uns amigos. No sábado à tarde e à noite eu toquei numa festa com voz e violão, que eu tinha que ganhar, né, o cacau. Não tava na Anvisa ainda, né? Tava na, Tava... é, tava na Anvisa ainda. Não, Não? minto. Eu já tinha passado na Anvisa, mas eu ainda não tinha sido chamado. Então, por isso que o que estava me mantendo era a banda. Isso. E aí, no sábado eu não estudei, mas todos os outros, sem exceção, eu ia até o limite, mas não indico, porque às vezes você sente um cansaço. Numa das provas, eu sofri com isso, porque eu fui até o limite e fui dormir muito tarde, e no domingo eu não conseguia entender as perguntas da prova e... Meu limite, Valois, assim, isso eu vou falar. Meu limite sempre era até a sexta. Eu dava tudo que tinha até a sexta. No sábado, como eu estava trabalhando no interior, então eu sempre vinha fazer provas em Recife ou em outros estados. Então, o que é que eu fazia? Eu sempre pegava hotel. Eu nunca gostei de ficar em casa de familiar ou alguma coisa, por quê? Se tiver condição. Por isso que a importância de... Muitas vezes a galera... Muita gente... Quem tem condição, ótimo, beleza. Mas eu falo para a realidade da grande maioria das pessoas, que foi a minha realidade. De, tipo, se manter 3 anos estudando. Só para concurso, 2 anos só estudando para concurso. Por isso a importância de você pegar um concurso do banco desse, que tem 2.000 vagas, que é um concurso que, poxa, tem uma chance de passar bem maior. Se você não tem condição ainda, pô, pega, faz dele um concurso escada, porque... Cara, você ter seu próprio dinheiro para você investir no seu estudo, não tem coisa melhor. Tem coisa melhor do que ninguém chegar e botar, tipo, tá te cobrando por uma coisa. Você já se mantém, você já tem sua vida. E o banco foi fundamental para mim nisso. Eu tinha a condição de bancar meus estudos, eu podia comprar material, eu podia fazer prova fora, eu podia me locomover tranquilamente. Então, quando chegava a época de prova, por exemplo, TCE, pegava um hotel em Recife, ficava tranquilo. Chegava no sábado de manhã aqui, passava o dia no hotel fazendo uma revisãozinha ali, mas dormia cedo, tranquilinho, sem estresse, ficava mais tranquilo. Assim, eu dava o gás na última semana, mas era praticamente até a sexta. Eu revisava no sábado, normal, às vezes até na véspera da prova, pegava algum bisuzinho ali, mas aquela história de tipo estudar 10 horas na véspera, eu também não sou muito fã não, porque cara, você vai entrar também num cansaço mental muito grande pro outro dia. Você sempre vai para fazer, dormir cedo, na véspera, ficar mais de boa, relaxar, revisava, claro. Mas assim, até a sexta era quase kamikaze, cara. Era ir até o que dá. No sábado eu relaxava. Mas foi a minha realidade para o que acontecia comigo. Eu trabalho muito sob pressão, sou uma pessoa muito competitiva, sempre fui. Então, sob pressão eu sempre funciono bem. Mas tem grande maioria das pessoas não, sob pressão trava. Então é cada um, é cada situação. Exatamente. Eu conheço um auditor do TCU que ele na última semana ele decidiu não estudar, porque ele já tinha passado pelo edital, tinha revisado, feito todas as questões possíveis e imagináveis. E aí ele falou, não, quero chegar de boa, e fazia ali umas revisõezinhas assim, bem de leve, não chegava a estudar, sei lá, 2 horas por dia. E foi aprovado dentro das vagas, é auditor hoje do TCU, e lá na frente ficou em Brasília, que era o desejo dele. Então vai de cada um. O ideal é isso, é que você na última semana não tenha que estar indo até a exaustão, porque assim como o Vitor, ele ficou doente 1 semana depois da prova do TCE. Agora, e se isso tivesse acontecido antes? Graças a Deus que não aconteceu.
Agora, o nosso corpo, ele uma hora pede a conta. Então, Eduardo, a minha resposta para você, depois da brilhante resposta aí do Vitor também, além de dizer que cada realidade é uma, eu acompanho mais ou menos aí tua trajetória e eu sei que você é um cara que está sempre se preparando com antecedência e com qualidade. Então, faz o teu melhor, mas só que sem extrapolar. Dorme bem, qualidade de sono, exercício físico, para o seu corpo estar bem. Corpo são, mente sã, para que no dia da tua prova você dê o seu melhor. Não adianta nada você dar o seu melhor até o sábado e domingo sua mente está esgotada. A nossa mente, ela gasta energia mental. E se a gente não dormir cedo no dia anterior, não tiver com um horário adequado, o nosso reloginho biológico. Ah, eu sou um cara que durmo a manhã inteira e acordo 2 da tarde, estudo até de madrugada, durmo a manhã inteira, tá aí. Se a sua prova for de manhã, melhor É, adequar esse. Então, esse tipo de coisa, você tem que estar ligado para no dia da prova você não chegar com a melhor bagagem sem conseguir aplicar. Você tem que chegar com a melhor bagagem, conseguindo aplicar esse conhecimento para alcançar a sua aprovação, que eu tenho certeza que vai chegar. Vitão, eu quero te agradecer demais. A gente está aqui há já 1 hora, daria para a gente bater papo aqui por muito mais que isso. Você é um cara que eu gosto demais de bater papo, né? Sempre que a gente sai, a gente fica ali meio junto, no né? da mesma versão. Pois é, cara, muito obrigado de verdade. Foi uma live muito enriquecedora, eu tenho certeza, para todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. E eu queria te pedir para dar um último recado aí para a galera, qual que seria a chave principal para aqueles que estão nessa batalha aí e querem acelerar a aprovação, alcançar a estabilidade financeira, a realização dos sonhos ligados às finanças, né? Qual que é a tua dica final para a galera? Cara, a dica final é: estude, se cuide e persevere. Só tem isso. Acho que com essas três coisas e com humildade você consegue alcançar qualquer sonho seu. Você tendo perseverança, você estudando, correndo atrás e tendo principalmente humildade, eu acho que você chega em qualquer lugar. Eu acho que sem humildade e sem força de vontade você não chega em lugar nenhum. Mas se você tiver esse conjunto de coisas, eu acho que você consegue chegar onde você quiser. E é isso, a vida de concurso é difícil, não é fácil, é doída, é sofrida. Não sofre só você, as pessoas que você ama também sofrem, mas depois vale a pena, vale muito a pena. Eu acho que não só no concurso público, eu acho que eu sempre disse que o sucesso ele não é só um ponto específico. Existem vários caminhos, várias trajetórias e várias coisas que significam sucesso. Então, eu acho que a busca disso tem que ser individual de cada um, mas independente do que você busque, se seja no mundo público, no mundo privado, se seja só na sua felicidade, você tem que ter perseverança, tem que ter humildade, tem que ter força para conseguir isso. Show, Vitão. Lição de vida e de concurso público. Vitor, meu Nada, amigo, obrigado mais uma vez. um abraço aí, tchau. Se vê E aí eu pelos concursos do aí, TCE. beleza, a gente se encontra. Então, um abração. Pessoal, e eu quero dizer para vocês que quinta-feira tem live com o professor Daniel Casonati, convidado muito especial também, 12h30, então coloca o alarme. Segunda-feira que vem eu estou aqui de novo, às 9 horas. Tchau, 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 tchau. pessoal. Fiquem com Deus. Beijão.